Olá pessoal, nessa videoaula eu vou fazer uma discussão geral se uma matriz 2 por 2 é diagonalizável ou não, pelo menos sobre os reais que eu vou me focar mais. E para deixar claro, vou fazer aqui um resumo com um cuidado já destacado por caso autovalores repetidos que costumam os alunos errarem, ou pelo menos toda hora, vamos dizer, se surpreenderem quando a gente passa por caso 3 por 3. Então, vamos explicar tudo o que está acontecendo aqui. E no outro quadro, tá vários exemplos para determinar se é diagonalizável ou não, e cada um dos resultados eu vou discutir aqui, provando alguns casos e outros deixando mais ou menos como exercício. Então, a ideia é o seguinte. Filosofia. Vou começar já nos autovalores reais repetidos. Quando os dois autovalores são iguais, ou seja, dada uma matriz 2 por 2, temos o polinômio característico, que é um polinômio de grau 2, temos três casos. Ou tem duas raízes distintas, ou tem duas raízes iguais, ou seja, uma raiz com multiplicidade 2, ou tem ou não existe raiz, ou vírgula, ou ponto e vírgula. As raízes são complexas, não reais. Então, o que quer dizer isso? Vamos para esse caso aqui, ó. Quando os autovalores reais são iguais e A não é identidade, então A não é nem diagonalizável, em lugar nenhum. No caso, apenas 2 por 2. Quando tiver 3 por 3, pode acontecer de ter autovalores repetidos e a matriz ser diagonalizável. Agora tem mais grau de liberdade. Mas no 2 por 2, não é possível. Se isso acontecer, se a matriz se tiver o mesmo autovalor com multiplicidade 2 e é diagonalizável, é porque é múltiplo da identidade. Os outros dois casos são: primeiro, autovalores reais e distintos sempre será diagonalizável. Por quê? Porque o que acontece é que para cada autovalor nós conseguimos sempre um autovetor, porque o det é zero. Então temos dois autovetores. Autovetores de autovalores distintos são LIs. Então temos uma base, já que estamos em dimensão 2. Então sempre é diagonalizável. Autovalores complexos e não reais, então a gente aqui tem um cuidado. Se a gente considerar o A como matriz real, não é diagonalizável. Mas se a gente permitir agora, por exemplo, as entradas da matriz são reais, mas se permitir entradas complexas, ou seja, o P, AP é igual a D vezes P, e o P eu poder falar que são matrizes complexas, tá, com entradas complexas, então seria diagonalizável naquele ambiente. Mas como eu estou no foco no mundo dos reais, eu digo que a matriz é não diagonalizável sobre os reais. Então, basicamente, são esses três. Vou explicar um pouquinho melhor os dois últimos com exemplo. Então, a primeira matriz mais comum não diagonalizável é essa matriz A aqui. Pode olhar determinante 0, traço 0, ou se preferir, lambda ao quadrado é o polinômio característico, tá? Lambda, 0. E o que acontece é que A não... Deixa eu botar com letra amarela. Não é diagonalizável. Então, vamos explicar isso aqui por quê. É sempre a mesma conta com autovalores iguais. Vamos supor que fosse. Então, eu sei que A vezes P é igual a diagonal vezes P. Ou, se preferir, A é igual a P vezes D. Ou, se preferir, A é igual a PD, P menos 1. Só que olha o que aconteceria se fosse diagonal. Se fosse diagonal, a única diagonal possível, 0, 0, 0, 0, porque são autovalores zeros. Então, o que conclui? A é igual a 0. Então, só tem uma explicação. A não pode. Qual foi a hipótese? Supor que A é diagonalizável. Conclusão, A seria matriz nula. A é a matriz nula? Não. Então, não é diagonalizável.
Agora, um exemplo um pouquinho mais escondido é a matriz B. O que acontece? Se eu calcular os autovalores, 1 menos lambda vezes 3 menos lambda mais 1, olha a conta. Lambda ao quadrado, menos lambda, menos 3 lambda, menos 4 lambda, mais 3 mais 1, mais 4, igual a 0. Então, lambda é igual a 2 com multiplicidade 2. Então, se tivesse B igual a P vezes D vezes P a menos 1, quem seria D? O D seria exatamente 2, 0, 0, 2. Então, olha só o que aconteceria. Então, B, isso aqui é igual a 2 vezes identidade. Então, B é igual a P vezes 2 vezes identidade vezes P a menos 1. P vezes 2 ou 2 vezes P é a mesma coisa. A multiplicação é associativa, não precisa botar parênteses, então eu posso multiplicar isso aqui primeiro. Então, isso aqui é igual a 2 vezes P. I vezes P a menos 1, P a menos 1. Então, isso aqui é igual a 2 vezes I. B é igual a 2 vezes I? Não. Então, não é diagonalizável. O C. Olha, se tentar fazer a conta, o determinante é lambda menos 1 ao quadrado mais 4. Então, quando isso aqui vai ser zero? Nunca. Porque positivo, positivo. Então, positivo não, maior ou igual a zero. Né? Então, se vocês olharem as raízes, lambda é igual a mais ou menos 2i, 1. Então, eu passo para lá, menos 4, raiz quadrada de menos 4, mais ou menos 2i. E o 1, lambda menos 1 é igual a mais ou menos 2i, acabou. Então, autovalores complexos, não diagonalizável. Mas aqui eu costumo tomar um cuidado de escrever sobre os reais. Esse exemplo normalmente é canônico, acontece muito, é o mais simples. AB menos BA. Toda matriz desse tipo é não diagonalizável. Essa matriz aqui, se vocês olharem a conta, na verdade eu quero fazer um paralelo essas duas aqui. Se olhar essa matriz, olha, lambda menos 1 vezes 1 menos lambda, 3 menos lambda, mais 8. Então, isso aqui vai dar 3, lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 4 lambda, mais 3 mais 8, mais 11, igual a 0. Se vocês olharem o delta é menor que 0. Então, ao quadrado, menos 44. Não diagonalizável. Tá, deixa eu botar aqui não diagonalizável. Só que, se vocês lembrarem dessa aqui, que a gente fez na aula passada, diagonalizável. Então, em resumo, para uma matriz ser diagonalizável ou não, é meio complicado. Olha, muito parecida. Tá? Então, pode até trocar aqui, por exemplo, menos 2, menos 4 continuará diagonalizável. Então, tem que tomar um cuidado, tem que olhar o polinômio característico. Vamos tentar interpretar para ver se é diagonalizável ou não. Não vale nem a pena. É computação mesmo. É tentar resolver nas contas mesmo. Tá? Caso deseje lembrar, os autovalores são lambda igual a menos 1 e lambda igual a 5. Então, é bem diagonalizável mesmo, tá? No caso 1. E basicamente é isso. Aparato, autovalores iguais. Nunca é diagonalizável. Mas repetindo, em matriz 2 por 2, 3 por 3, existem exemplos de matrizes que têm autovalores repetidos,
mas são diagonalizáveis. Basicamente isso.